Você já reparou que hoje praticamente toda soundbar diz ter Dolby Atmos? A barata tem, a intermediária tem, a Premium também tem. Tem modelo com duas caixas dentro da barra, prometendo áudio tridimensional, e tem sistema com caixas traseiras, subwoofer e alto-falantes apontados para o teto, usando exatamente o mesmo nome na embalagem. E quando todo mundo promete a mesma coisa, fica muito difícil entender pelo que você realmente está pagando. Porque existe uma diferença enorme entre uma soundbar que simplesmente consegue receber um sinal Dolby Atmos e outra que realmente possui o hardware necessário para posicionar os sons ao redor e acima de você. E é justamente aí que algumas compras começam a dar errado. Então hoje eu fiz algo diferente. Antes de mostrar as 5 melhores soundbars que eu realmente compraria em 2026, eu vou começar com 3 soundbars para evitar. E depois vamos do modelo mais acessível da lista boa até aquele que, para mim, entrega uma das relações entre preço e experiência mais difíceis de bater atualmente. Os links seguros para conferir os preços atualizados de todas elas estão na descrição. Vamos começar pelas 3 que eu deixaria passar. Terceira soundbar que eu evitaria: Samsung HWB400F. Vamos começar por uma soundbar que parece fazer bastante sentido justamente porque é barata e vem de uma marca conhecida. Este é o modelo de entrada da marca. É compacta, fácil de instalar e tem woofer integrado, então você nem precisa encontrar espaço para um subwoofer separado. Só existe um problema: ela é uma soundbar 2.0. Não existe canal central dedicado para diálogos. Não existe subwoofer separado e não existem caixas traseiras. São apenas 4 alto-falantes dentro da própria barra. E isso cria uma situação meio estranha. Você compra uma soundbar justamente para dar um salto em relação ao áudio da televisão, mas começa escolhendo uma das configurações mais limitadas possíveis. Para um quarto pequeno e uma promoção muito boa, tudo bem. Ela pode deixar o som maior e mais encorpado que os alto-falantes de algumas TVs. Mas para filmes eu preferiria guardar um pouco mais de dinheiro e subir para uma 3.1. Segunda soundbar que eu evitaria: TCL S55H. Essa aqui é uma armadilha bem mais interessante, porque lendo a embalagem parece que você encontrou um negócio excelente. Tem Dolby Atmos, subwoofer sem fio, correção de ambiente e vários recursos que normalmente aparecem em modelos mais caros. Só que existe um detalhe importante: ela continua sendo uma soundbar 2.1. Não existem caixas traseiras e, mais importante, não existem drivers físicos apontados para cima. Então aquele Dolby Atmos que parece tão impressionante na caixa depende muito mais de processamento do que de alto-falantes realmente posicionando sons acima de você. E há relatos que simplesmente entrar em algumas configurações pelo aplicativo TCL Home fazia a qualidade sonora cair bastante, obrigando a resetar a soundbar para recuperar o áudio normal. É um problema de software e inconsistência que eu não gostaria de comprar junto com ela. E esse é o ponto: Dolby Atmos escrito na caixa não significa necessariamente Dolby Atmos convincente na sala. Por isso eu deixaria esse 55H passar. Primeira soundbar que eu evitaria: JB Elibar 2.1 Deep Bass MK2. E aqui está aquela que muita gente compra justamente porque reconhece o nome JB Ele. Não é difícil entender o motivo. Ela tem um subwoofer grande, bastante grave e vem de uma marca com enorme reputação no mercado de áudio. Só que em 2026 eu acho muito difícil justificar essa compra quando o preço sobe demais. A arquitetura continua sendo 2.1. Você tem canal esquerdo, direito e subwoofer. Não existe canal central dedicado para manter os diálogos separados dos efeitos e também não existe uma configuração física preparada para Dolby Atmos. Então você está pagando principalmente por grave. E grave ela realmente consegue entregar. Mas isso começa a ficar problemático quando barras 3.1 com canal central dedicado aparecem na mesma região de preço. O maior problema dessa JBL para mim é simplesmente o valor que ela entrega pelo dinheiro hoje. Se eu encontrar uma excelente promoção, tudo bem, mas perto do preço de uma boa 3.1, eu prefiro comprar mais soundbar e menos logotipo. Agora chega das armadilhas. Vamos para 5 que eu realmente colocaria na minha sala. Agora sim, em quinto lugar, Samsung HWB650F. Melhor soundbar barata. A compra inteligente para gastar menos. Esse é o ponto em que a lista realmente começa a ficar interessante. Porque em vez de tentar colocar Dolby Atmos em uma soundbar barata apenas para ficar bonito na embalagem, a Samsung fez algo que para muita gente será mais útil todos os dias. Ela colocou um canal central de verdade. A B650F é uma configuração 3.1. Você tem os canais esquerdo e direito, um canal dedicado no centro e um subwoofer sem fio. E parece uma diferença pequena até você assistir a um filme. O canal central fica responsável principalmente pelas vozes. Então, quando existe música, chuva, tiros, carros, explosões e diálogo acontecendo ao mesmo tempo, a fala não precisa disputar exatamente o mesmo espaço com tudo isso. É aquela diferença que você percebe quando para de aumentar o volume toda vez que duas pessoas começam a conversar, e diminuir de novo 5 segundos depois porque alguma coisa explodiu. Além disso, ela tem DTS Virtual X, Bass Boost, modos para jogo, realce de voz, HDMI ARC, entrada óptica e Bluetooth. Não existe Atmos real. Também não existem caixas traseiras. E sinceramente,
Nesse preço eu não vejo isso como um grande problema. Eu prefiro uma boa 3.1 fazendo corretamente o que foi projetada para fazer do que uma 2.1 tentando convencer você de que existem caixas no teto. Ela funciona especialmente bem em quartos e salas pequenas ou médias para quem assiste bastante streaming, filmes, séries e televisão no dia a dia. Por isso ela fica em quinto lugar, é a porta de entrada inteligente deste ranking. Esta soundbar pode ser encontrada custando entre R$ 1.300 e R$ 1.500 e o link seguro para compra está na descrição. Em quarto lugar, JBL Bar 500MK2, melhor soundbar para filmes. Subindo uma posição, chegamos ao modelo que eu escolheria se a prioridade fosse muito simples, grave. A Bar 500MK2 vem acompanhada de um subwoofer sem fio de 10 polegadas, e esse é um dos maiores motivos para ela estar nesta lista. O conjunto é anunciado com 375 watts RMS, Dolby Atmos, DTS Virtual Sys, Multibeam 3.0, Pure Voice 2.0 e calibração de ambiente. Em um filme de ação, quando alguma coisa explode, existe realmente pressão no grave. Em música eletrônica, bateria e baixo ganham peso. E em jogos, aquele impacto que normalmente parece pequeno nos alto-falantes da televisão finalmente começa a parecer proporcional ao que está acontecendo na tela. Mas existe uma coisa que você precisa entender antes de comprar. Ela é vendida como uma configuração 5.1 e suporta Dolby Atmos. Porém, não existem caixas traseiras separadas e nem drivers físicos apontados para cima. Os drivers laterais ajudam a criar um palco sonoro maior, mas aqueles efeitos realmente precisos atrás ou acima da cabeça não são o ponto forte dela, e gamers precisam prestar atenção em outro detalhe. O pass-through de vídeo fica limitado a 4K a 60 Hz. Então, eu não usaria a soundbar como passagem de vídeo se o objetivo fosse jogar a 4K 120 Hz em um console moderno. Então, por que ela continua aqui? Porque nem todo mundo está procurando o melhor Atmos. Algumas pessoas simplesmente querem ligar um filme e sentir o sofá participar da experiência. E para isso ela é muito boa. Se grave vem antes de tudo na sua lista, essa é uma das primeiras que eu olharia. Esta soundbar pode ser encontrada custando entre R$ 3.400 e R$ 4.000 e o link seguro para compra está na descrição. Em terceiro lugar, Samsung HWQ600H. Melhor soundbar Dolby Atmos custo-benefício. Agora chegamos naquele ponto em que o logo Dolby Atmos começa a ser acompanhado pelo hardware que eu realmente quero encontrar. A Q600H é uma soundbar 3.1.2. E aqueles dois números no final são importantes, porque existem alto-falantes físicos apontados para cima. A ideia é simples. Em vez de tentar criar toda a sensação de altura apenas com processamento, esses drivers disparam som em direção ao teto. Ele reflete e retorna até a posição onde você está sentado. Então, quando existe chuva, um avião ou algum outro efeito programado acima do espectador, existe fisicamente um alto-falante tentando colocar aquele som naquela direção. Não é a mesma coisa que instalar uma caixa no teto, mas já é muito diferente de simplesmente ativar um modo virtual. A Q600H também possui canal central dedicado, subwoofer sem fio e 9 alto-falantes no total. Além disso, traz Dolby Atmos sem fio com televisores Samsung compatíveis, Space Fit Sound, som adaptativo, Game Pro, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, AirPlay, Google Cast e Spotify Connect. E para quem tem uma televisão Samsung compatível, existe ainda o Key Symphony. Em vez de desligar completamente os alto-falantes da TV quando a soundbar entra em funcionamento, o sistema consegue usar televisão e barra juntas. Agora, ela ainda tem limites. Não existem caixas traseiras incluídas e não existem drivers laterais, então os efeitos realmente atrás de você continuam dependendo mais de processamento. E o pass-through de vídeo também fica em 4K 60 Hz. Mas para uma sala pequena ou média, a combinação é muito forte. Canal central para diálogo, subwoofer para grave, drivers superiores reais para altura e uma quantidade enorme de conectividade. Esta soundbar pode ser encontrada custando entre R$ 2.550 e R$ 2.699 e o link seguro para compra está na descrição. Em segundo lugar, Samsung HW-Q800H, melhor soundbar sem fio. Agora aumentamos um pouco a escala. A Q800H é para quem quer chegar muito perto daquela sensação de home theater, mas olha para a sala e pensa, eu não quero duas caixas atrás do sofá. Esse é o problema que ela tenta resolver. A configuração sobe para 5.1.2 canais, com 11 alto-falantes, subwoofer e, desta vez, drivers laterais e superiores físicos. E os drivers laterais mudam bastante a apresentação. Na Q600H, a maior parte da ação continua acontecendo na região da televisão. Aqui o palco começa a se expandir para os lados. Um carro atravessando a tela pode parecer percorrer um espaço maior. Ambientes ficam mais abertos, e trilhas deixam de parecer presas exatamente no tamanho da televisão. O subwoofer também foi redesenhado para essa geração, combinando uma unidade ativa de 6,5 polegadas com uma passiva de 8 polegadas. Ela também tem Space Fit Sound Pro, amplificador de voz ativo Pro, Dolby Atmos sem fio, Wi-Fi, AirPlay, Google Cast, Spotify Connect e Alexa integrada.
Agora vem a limitação. Ainda não existem caixas traseiras. Então, apesar dos 5.1.2 canais e do campo sonoro maior, você não terá exatamente a mesma precisão atrás do sofá que conseguiria com satélites físicos. Mas talvez justamente por isso ela seja perfeita para muita gente. Você coloca a barra na frente, o subwoofer ao lado, faz a calibração. E acabou. Não existe caixa na parede. Não existe fio atravessando a sala. Não existe discussão sobre onde colocar os surrounds. É a compra premium deste ranking para quem quer muito som e pouca bagunça. Essa soundbar pode ser encontrada custando entre R$ 3.500 e R$ 3.900. E o link seguro para compra está na descrição. Em primeiro lugar, LG S70TR. Melhor soundbar. E aqui está a razão pela qual a soundbar mais cara deste vídeo não venceu. Porque quando eu olho para aquilo que realmente muda a experiência durante um filme, a LG S70TR entrega uma coisa que vários modelos muito mais caros ainda tentam simular: caixas atrás de você. O conjunto é 5.1.1 canais, chega a 500 watts e já vem com barra, subwoofer e duas caixas traseiras. E isso muda completamente a lógica do produto. Pense em uma cena simples. Um personagem está olhando para frente e alguém abre uma porta atrás dele. Em uma barra sem caixas traseiras, o processador tenta criar a sensação de que aquele som veio de trás utilizando reflexão, fase e posicionamento virtual. Às vezes funciona bem, mas aqui não existe truque. Existe literalmente uma caixa atrás de você reproduzindo aquele efeito. Quando alguma coisa passa da frente para trás, o som consegue acompanhar o movimento fisicamente. Quando existe um ambiente cheio de pessoas, chuva ou efeitos espalhados pela cena, o espaço ao seu redor começa a realmente participar da mixagem. E isso aproxima muito mais a experiência de um home theater tradicional. O conjunto ainda suporta Dolby Atmos e DTS-XAS e possui um canal superior para adicionar dimensão vertical ao som. Também existe suporte a VRR-ALLM e passagem de vídeo 4K a 120 Hz, o que é especialmente interessante para quem possui PlayStation 5, Xbox Series X ou PC conectado ao sistema. Agora você provavelmente está esperando o problema. E ele existe, essa não é a soundbar para quem quer minimalismo absoluto. Você precisa colocar caixas atrás do sofá. Existe um receptor para as traseiras. Existem mais peças para posicionar e mais coisas ocupando a sala. Se você mora em um apartamento pequeno ou simplesmente não quer ver caixas atrás de você, eu pegaria a Samsung Q800H e ficaria feliz. Mas se o objetivo é conseguir a maior sensação de cinema possível pelo dinheiro, a história muda. Porque recentemente a S70TR apareceu custando entre R$ 1.800 e R$ 1.900 em promoções. Ela não é tecnicamente a soundbar mais sofisticada deste ranking em todos os aspectos. A Samsung Q800H possui uma barra frontal mais avançada. A JB Elibar 500MK2 tem um subwoofer enorme. A Q600H é mais simples de instalar, mas nenhuma delas consegue ignorar aquela relação entre preço e hardware quando a LG entra em promoção. Mas se você quer apenas parar de sofrer para entender diálogos, a Samsung B650F já é uma mudança enorme em relação ao áudio da televisão. E no outro extremo ficam Hisense HS2100, TCL S55H e JB Elibar 2.1 Deep Bass MK2. Não porque sejam produtos que nunca vão funcionar, ou porque todas as unidades tenham defeitos, mas porque comprar bem também significa saber quando não existe motivo suficiente para assumir determinada limitação quando alternativas melhores estão logo ao lado. Os preços mudam bastante com Pix, cupons e promoções. Então confira os links seguros na descrição para ver quanto cada modelo está custando hoje. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas soundbars você colocaria na sua sala? E qual delas você não compraria de jeito nenhum? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e se este vídeo te ajudou a não gastar dinheiro na soundbar errada, deixa o like. Os links seguros para todas as soundbars recomendadas estão na descrição.